Algumas pessoas gostam de sair de férias e contemplar coisas, ou mesmo no dia a dia. Às vezes alguma coisa do teu dia te lembrou alguma palavra de Deus, às vezes uma imagem, às vezes um acontecimento nas tuas férias, e Deus vem com o Espírito Santo, ilumina, te faz lembrar de uma palavra. Eu vou pedir para a nossa amada Prim colocar essa imagem, é uma imagem das minhas férias. Eu não sei se os irmãos, se eu já tinha falado em algum momento, mas eu sou apaixonada pelo nascer do sol e o pôr do sol. São coisas assim que me fascinam. No dia a dia, às vezes eu estou dirigindo, dá aquele céu diferente, eu já paro e falo, nossa, que céu lindo, que céu maravilhoso. E esse pôr do sol foi um pôr do sol muito especial, porque Deus me fez parar literalmente aquilo que eu estava fazendo para contemplar. Esse pôr do sol aconteceu em todos os lugares, mas esse pôr do sol, Deus naquele dia trouxe uma palavra. A palavra que eu vou pregar hoje foi nesse dia e já estava pronta. E eu fui lá e fui obediente e anotei tudo que Deus estava querendo me ensinar. E Deus falou assim, você vai levar essa palavra também para a igreja. Começo de ano é sempre uma palavra de esperança. E quando eu vejo o nascer do sol e quando eu vejo o pôr do sol, eu me lembro da esperança. Eu me lembro da graça. Eu me lembro das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E por causa delas nós não somos consumidos. E quando eu olhei esse pôr do sol, os raios, eu observei bem. Se você olhar bem embaixo aqui da imagem, aqui, é um tipo de uma casa, né? Você pode ver que o sol está lá em cima ainda, ele está descendo. Os raios estão sobre a vegetação, sobre o mar. É que não ficou muito nítido, mas sobre os barcos que estão ali. Mas também pegou nessa casa. Mas há lugares que há pontos que o sol não está refletindo. Gente, e eu parei nessa imagem e eu fiquei ali e o Espírito Santo começou a ministrar sobre a luz dele que brilha em nós e sobre nós sermos de fato a luz do mundo. Esse sol brilha no mundo inteiro, principalmente, né, embora tenha um fuso horário, o sol nasce para todas as cidades. O sol bate nas pessoas, reflete nas pessoas. O sol reflete em diversos lugares. Os cientistas falam que o sol ele se propaga em linha reta. Então, tudo que está à frente, ele vai, os raios vão penetrando, vão refletindo. Mas se a gente observar, eu não sei se você já teve esses pensamentos filosóficos, de vez em quando eu divago assim, né? Há lugares em que o sol ele não bate. A palavra do Senhor, e eu disse isso na nossa ministração aqui do louvor, fala que Ele é o sol da justiça. Esse sol deve iluminar as nossas vidas. Esse sol, essa luz, que é Deus que veio ao mundo através de Jesus, veio para romper a escuridão. E quando nós lemos do Gênesis ao Apocalipse, como que Deus criou o mundo? Como que Deus falou? Haja luz. Porque andávamos em completa escuridão. Nada havia sido criado. E Deus do nada fez a luz resplandecer. Criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, que também é um astro de luz, para iluminar. Quando nós vamos a Isaías, o profeta Isaías, ao falar sobre a vinda de Jesus, ele fala, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Vindo Jesus para o mundo, já no nascimento de Jesus, Novo Testamento, nós observamos os sábios. Os sábios descobriram que o Messias havia nascido por causa de uma grande estrela, uma luz. E então, Jesus, Ele mesmo fala em João que Ele é a luz do mundo. Que Ele veio nos tirar do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Veio nos resgatar, veio nos tirar de um ambiente de escuridão, de uma vida de escuridão, de uma vida de pecado, para nos trazer para a luz.
E comumente nós falamos que Jesus é a luz, é a nossa esperança. Por isso, o raiar do sol e o entardecer e o nascer do sol nos fala sobre a esperança. Pelo menos para mim fala sobre isso. E quando eu olho a palavra e vejo que Deus criou a luz justamente para isso, para romper com a escuridão, para trazer esperança, para trazer renovo, para brilhar sobre nós. Como se não bastasse Jesus, o próprio Jesus dizendo em João, olha, eu sou a luz do mundo. Em Mateus 5, no Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando diversas formas, a nova forma de viver, aquilo que ele veio pregar, as boas novas, quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala também ali no verso de número 13 sobre o sal, que tem que dar sabor à terra, e no verso 14 a 16 ele fala sobre a luz. Ele fala que ele é a luz agora? Não. Ele fala, vocês são a luz do mundo. Então eu convido você para abrir exatamente nessa passagem, depois de passearmos sobre a Bíblia e vermos o quão é importante essa questão do sol, da justiça, da luz para Deus e por que Ele criou a luz. Nós vamos fazer essa leitura. Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 14 ao verso de número 16. Se você ainda não achou, você também pode acompanhar a leitura aí no nosso slide. Mateus 5, versos 14 ao verso de número 16. Eu vou ler na linguagem da Almeida atualizada. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vamos ler todos juntos o último versículo para fixar bem na nossa mente? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós já oramos, já consagramos esse momento para o Senhor falar, então abra o seu coração. Nessa manhã, o Senhor Jesus, através dessa palavra, essa palavra que Ele pregou, aquelas pessoas que estavam ali no Sermão do Monte, é uma palavra especial, é uma palavra de começo, de ânimo do começo do ano. Então abra o seu coração, abra a sua mente, seja aquilo que estiver hoje no seu coração. Se você entrou desanimado, abatido, preocupado, deixa isso por alguns minutos, né? Os irmãos não precisam ficar preocupados, eu vou terminar o culto, né? Hoje eu tenho um almoço com a sogra, e almoço com a sogra a gente não pode chegar atrasado, e se o sogro e a sogra for japonês, tem que chegar no horário. Então é muita responsabilidade, né? Responsabilidade de pregar, né? E terminar no horário bom e ainda chegar lá, né? E dar um abraço na minha sogra, no meu sogro e comer aquela comida japonesa gostosa de hoje, né? Gente, nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas estão atrás de palavras de ânimo. Não tenho nada contra quem exerce essa profissão, é uma profissão dos novos tempos, né? Tem essas pessoas que usam essa palavra, né? Uma palavra inglesa que quer dizer treinador, né? Mentor, coach, né? E há pessoas que nem se denominam assim, mas palestrantes, né? De trazer motivação. Ano passado eu conheci uma professora na graduação que eu faço, e eu achei interessantíssimo, porque ela foi falando a descrição das graduações que ela tem, os títulos que ela tem como professora, e ela falou assim: o mais recente título que eu tenho é que eu tenho uma pós-graduação em felicidade. Oxe! Essa para mim é nova, né? Ela falou assim: existem empresas que estão contratando pessoas para trabalhar nas pessoas um coração feliz e alegre.
Porque o povo está muito estressado, porque o povo está muito, muitas vezes conturbado nas suas emoções, principalmente pós-pandemia. E há empresas que estão contratando pessoas pós-graduadas em felicidade. Eu falei, gente, eu não preciso disso, porque eu sou uma pessoa muito feliz, né? Os irmãos sabem que eu sou sempre animada, né? Tenho os meus problemas, tenho também dificuldades ao longo do dia, dos meses, mas eu sou sempre uma pessoa animada, eu sou ligada na tomada, assim, gosto de fazer as coisas. Mas enfim, são as carências dessa nova era que a gente vive e as pessoas necessitam de alguém para animar, porque muitas não conhecem a palavra de Deus. Porque quando se lê a palavra de Deus, e principalmente os ensinos de Jesus, não tem como você ficar desanimado. Não tem como você ficar cabisbaixo, porque você encontra aquilo que você precisa. Então, o Sermão do Monte é um sermão que a gente já pregou inúmeras vezes, mas eu queria concentrar nessa questão. O tema do nosso sermão de hoje é: você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. Se em algum momento da sua história você achou que a sua luz anda apagada, que você é uma pessoa que não deu certo na vida, que as coisas não deram certo na sua vida, hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração. E a palavra para o seu coração é: você nasceu para brilhar. Porque desde antes da fundação do mundo, Deus não colocou em vão o sol. Deus não colocou que Jesus viria como a esperança, como a luz do mundo. Jesus veio a esse mundo, viveu as mesmas dores e tentações que nós vivemos e disse: sim, eu sou a luz do mundo, mas aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá luz para a vida. Por isso que Jesus fala para aquelas pessoas, e não eram só os discípulos, mas era gente de tudo quanto é tipo, e ele diz para elas: olha, vocês são a luz do mundo. Então, nessa manhã, eu quero que você saia com essa palavra pulsante do coração de Deus para a sua vida. Que esse raio, que esse sol da justiça que é o Senhor, ilumine a sua vida, o seu pensamento nessa manhã. E você saia daqui realmente resplandecendo a glória de Deus. Por isso, você nasceu para brilhar em primeiro lugar, então brilhe com propósito. Esse é o primeiro tópico da nossa mensagem. O texto diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, nós nascemos para brilhar com propósito. Qual é esse propósito? De fazermos a diferença onde nós estamos. Não, a sua vida, há pessoas que muitas vezes elas não conseguem acreditar que terão um futuro brilhante. Há pessoas que adentram um ano, como o ano de 2025, muitas vezes não acreditando que o ano delas pode ser um ano que elas vão brilhar profissionalmente, que as coisas vão dar certo, muitas vezes por causa da sua própria história. São pessoas que lá no fundo, talvez por causa da sua educação e da sua criação, não foram seres desejados pelos pais. Ou aconteceu, principalmente naquela época, né, que se tinha 10, 15 filhos, né? Hoje tem um, né? Mas criados com muito amor. Mas mesmo assim, ainda nos dias de hoje, nós encontramos pessoas que não foram desejadas. Eu não sei se essa é a sua história. Eu não sei se em algum momento você sentiu isso, que você não foi uma pessoa que você entende que a luz brilha sobre você. A palavra do Senhor vem hoje nos dizer que sim, nós nascemos para brilhar. Porque Cristo veio ao mundo, então nós nascemos para brilhar a glória de Deus que está sobre nós. Veja, Jesus não disse assim: olha, se vocês me seguirem ou se vocês me aceitarem, vocês serão a luz do mundo. Ele disse: vocês são. Porque Ele é. Então, nós também somos. E qual que é esse propósito? Bom, nós falamos que o sol foi criado por Deus para governar o dia
e a lua para governar a noite. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem uma função. Então, assim como a luz, como o sol é colocado estrategicamente para governar e trazer iluminação, nós nascemos para brilhar a glória de Deus em todos os lugares que nós estamos. Nós não nascemos por acaso, por mais que tenha acontecido na história da sua família, se alguém falou que você nem deveria ter nascido, ou que você não dá certo para nada, que você não é uma pessoa que se destaca, esqueça isso. Coloque isso no passado. Porque em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Então você nasceu em Cristo Jesus para brilhar. A sua identidade em Cristo Jesus deve ser uma identidade de uma pessoa que brilha, de uma pessoa que realmente faz a diferença, que brilha com o propósito de mostrar a vida de Jesus, o amor de Jesus e a misericórdia de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas enquanto eu estava olhando aquele pôr do sol, veio esse texto na cabeça, e aí eu fiquei imaginando Jesus com toda a humildade, com todo o amor, paciência, olhando nos olhos daquelas pessoas, os seus discípulos a quem ele amava tanto. Mas eu fiquei imaginando as outras pessoas que estavam lá, e a Bíblia não fala, mas que nós podemos imaginar e entender por tantos outros textos que falam quem seguiam a Jesus. Quem eram as pessoas que seguiam a Jesus? Pessoas doentes. Muitas vezes pessoas com defeitos nos seus corpos, mutiladas. Pessoas excluídas da sociedade por causa das suas doenças. Porque aqueles que sofriam doenças não podiam conviver nem com a família, então eles eram isolados. Quem eram as outras pessoas que estavam ali no Sermão do Monte, além dos discípulos, olhando os ensinos e ouvindo os ensinos de Jesus? Mulheres das quais não eram contadas naquela época, crianças. Porque quando Jesus multiplica os pães e o peixe, de quem que ele pega? De uma criança. Pessoas que não eram valorizadas na sua época, nem pelos seus familiares e muito menos pelos religiosos da época. E olha que mensagem poderosa que Jesus traz para aquelas pessoas. Que lindo ouvir isso. Pessoas que estavam desesperançadas, pessoas que estavam infelizes com o seu futuro, achando que aquilo era o fim das suas vidas, achando que elas não tinham sentido e nem valor algum. Jesus olha para essas pessoas e fala: vocês são a luz do mundo. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dando valor àquelas pessoas que a sociedade, a religião, os mestres da lei não davam importância, não davam valor. Não é bom quando você está meio caído, alguém chega e faz um elogio para você? Não é bom? Não sei se você já passou por momentos assim, às vezes eu passo, né? Às vezes eu passo por momentos assim que eu olho e falo: nossa, hoje não posso nem virar a câmera do celular, que se eu virar, pifa, né? De tão quebrado e tão para baixo que às vezes a gente está na nossa autoestima, está uma baixa autoestima, né? Estamos lá embaixo. Jesus faz exatamente isso. Onde ninguém viu e não vê potencial, Deus de antemão viu. E a mensagem de Jesus é: vocês são a luz do mundo. Ele fala para aquelas pessoas, em outras palavras, o tema do nosso sermão: vocês nasceram para brilhar. Não é a doença que vai ter a última palavra. Eu sei que vocês estão doentes, eu sei que vocês não são contadas, que as mulheres não são valorizadas, que as crianças não são vistas. Mas eu que sou a luz do mundo, eu que sou enviado para dar esperança, eu estou dando essa esperança para vocês. Eu quero encher o coração de vocês de esperança, eu estou dizendo para vocês: vocês nasceram para brilhar. Eu vejo em vocês potencial, eu dou a vocês valor. Tanto é que ele morreu na cruz, ele morreu naquela cruz pelos discípulos, ele morreu na cruz por aquelas pessoas que eram desvalorizadas. Ele morreu na cruz por nós. Onde muitas vezes pessoas não dão valor a você, onde nem você muitas vezes dá valor a você, aonde ninguém viu,
Deus de antemão viu. E disse para aquelas pessoas e diz para nós hoje, para você que está aqui, você nasceu para brilhar. Porque a luz que Jesus veio ao mundo para trazer esperança. E o que Jesus fala, qual é o propósito de nascermos para brilhar? De mostrarmos que existe um Deus que se importa conosco. De falar para nós, olha, você vai ser luz. Você vai ser luz, você está assim, assado, mas o seu caminho vai ser um caminho de que você brilhe. Você vai brilhar com a sua doença, porque você vai testemunhar do que Deus pode fazer. Você vai brilhar através daquilo que Deus deu, os dons e talentos. Muitas vezes é um ensino, muitas vezes é uma profissão de advocacia, muitas vezes é uma profissão de chefia de pessoas. Você vai fazer o seu melhor. Porque você é a luz do mundo. Você nasceu para brilhar. Aonde o Senhor tem te colocado. Ah, mas eu sou tão pequenininho, como a gente cantou, né? O que a gente vai lá? Mesmo pequenininho, como Davi que matou o gigante, você também pode ser, então use a sua fé. Deus vê e dá valor aonde ninguém mais dá valor. Ele traz ânimos, esperança, Ele traça uma nova trajetória. Ei, deixa eu te dizer, o seu futuro não é de fracasso. 2025 pode trazer consigo os seus desafios. Mas se Deus disse que você nasceu para brilhar, você vai brilhar, independente das circunstâncias. Eu não sei qual é o momento que você passa de vida, mas o Senhor sabe. Talvez você fale, eu sei, pastora, que eu nasci para brilhar, mas eu não consigo. Tire essa palavra do seu vocabulário. Tire essa palavra do seu vocabulário. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele vai te capacitar, Ele vai te usar, Ele vai resplandecer sobre a sua vida. Você só precisa entender que você nasceu para brilhar. Para trazer esperança na sua família, para trazer esperança no seu trabalho. O texto continua, não se pode esconder uma cidade edificada sob o monte. Quando você está passeando por algumas cidades e você vê edificações sobre os morros, tem como não ver aquilo? Tem como não ver que existe uma edificação lá? Não tem. Nós nascemos para brilhar, esse é o propósito. E se não brilhamos, é porque alguma coisa há de errado. E nós devemos, eu brilho na igreja, eu já trabalho, eu tenho dons e talentos. Veja o que o comentarista, esse teólogo, diz, William Barclay, ele diz o seguinte: o cristianismo de uma pessoa deve ser perfeitamente visível para todos os que o rodeiam, mas ainda deve ser uma profissão de fé, que não somente fique manifesto na igreja. Um cristianismo cuja influência, guarda essa palavra, se detém na porta da igreja, não tem grande valor para ninguém. Deve ser ainda mais visível até nas atividades do cotidiano que na igreja. Nós devemos brilhar, não só na igreja, para além da porta. E quando o sol brilha, quando a luz brilha, ela atrai, ela ilumina, ela influencia. Nós vivemos uma era de redes sociais e as pessoas querem tanto ser influentes, né? Que geração estranha, né? As pessoas querem ser influentes. Mas eu fiquei pensando justamente nisso. Assim como o sol está para nos iluminar e nos discernir os caminhos, assim também nós devemos iluminar aonde nós estamos, iluminar as pessoas, fazer de fato a diferença. Por isso, pergunte a si mesmo: você está sendo uma luz visível aonde Deus tem te colocado, ou você está escondendo o seu brilho? Em segundo lugar, brilhe com potência. E aqui o brilhar com potência dependa do Espírito Santo. Ele é o velador. O texto continua, Mateus 5,15. Nem se acende uma candeia, que era lâmpada naquela época,
para colocá-la debaixo do alqueire. Algumas versões falam sobre cesto, né? Então você não pode esconder debaixo do cesto, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão em casa. Não deu muito certo aí, talvez a forma como a gente baixou os meus slides. Essa é uma luz que ela apaga e acende de novo, assim, né? Às vezes, nós vivemos momentos em que a nossa luz está fraca. Aqui o texto, Jesus fala, olha, vocês não podem acender uma candeia e colocar debaixo do cesto, ou seja, esconder no texto, porque ela não vai ter utilidade alguma. Não vai ter utilidade alguma, não vai cumprir a sua função, o seu propósito. É no velador que dá a luz a todos que estão em casa. O velador nada mais que é um suporte. Talvez como naquele tempo, né, um candelabro, mas naquele tempo era como se fosse um lustre, né? Até coloquei aí o lustre. Mas era totalmente de um material muito diferente do que nós usamos hoje. Eu vou trazer uma memória afetiva para você. Não sei se os mais antigos assim lembram, né? Você lembra quando lançaram aquele abajur que você toca 3 vezes? Tem gente que tem em casa ainda? Gente, relíquia, Débora. Relíquia. Mas não era o máximo, né? E você tocava, a luz ficava um pouquinho mais fraca, bom para dormir, né? Você tocava a segunda vez, ela aumentava. Você tocava a terceira vez, era luz com potência total. Luz meio acesa serve para alguma coisa? Eu já estou numa idade que se a luz estiver meio acesa, fraca, aliás, do lado do nosso quarto está precisando trocar, né, marido? Né? 15 anos com a mesma luz, eu já falei, olha, não estou conseguindo ler, e a hora que eu o óculos, né, não dá. É inútil, serve para algumas coisas, mas ela não ilumina como ela tem que iluminar. Quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vocês não podem esconder a luz de vocês, vocês têm que estar no velador. O velador nós podemos aqui interpretar, trazendo para a nossa vida como o Espírito Santo. Quando nós não estamos em comunhão plena com o Espírito Santo, a nossa luz vai enfraquecendo, vai dando defeito. Luz que não ilumina dá defeito. Luz tem que ter destaque. Tanto é que nós usamos no Natal muitas luzes, porque aquilo enfeita, ilumina, clareia. Assim como nós precisamos da luz do nosso dia a dia, nós precisamos brilhar na dependência do Espírito Santo, na iluminação do Espírito Santo, mas brilhando com força total, porque para isso que uma lâmpada foi criada, para isso nós temos as lanternas, hoje que nós temos lanternas do celular, né? Nem precisa comprar mais, para brilhar, iluminar. Nós nascemos para brilhar, nós nascemos, presta atenção, para sermos afugentadores de trevas. Para sermos afugentadores de trevas. Quem hoje fica sem luz, dá uns problemas lá na Copel, a gente já fica abençoando eles, não é? Paga a luz todo mês e ainda falta, não é? Ninguém fica sem luz, ainda mais agora por causa desse negócio de celular, não é? Não dá para carregar. Nós somos a esperança do mundo. Deus nos colocou aqui para isso, para nós brilharmos com potência total. Se a tua luz está fraca, se a tua luz está meia boca, piscando, quase apagando, sabe quando a luz vai pifar de vez e precisa trocar? Ela dá, né? Ai, que pena. Eu tinha preparado com tanto carinho os slides, assim, com os GIFs lá, me deu um trabalho. Mas que pena. Mas a outra página é isso, Prim. Fala sobre isso. Que nós precisamos estar no Espírito Santo, no velador. Porque quando nós estamos, nós damos defeito. A luz se destaca. Você já deve ter ouvido aquele ditado: prego que se destaca leva martelada. Vocês não conheciam essa? Ah, pare. Prego que se destaca leva martelada. Sim. E veja que no Sermão do Monte, você vai lembrar comigo, no finalzinho lá das bem-aventuranças, Jesus vai falar, olha, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos maltratarem. A luz se destaca. Há lugares que as pessoas não vão gostar de que você brilhe. Há lugares em que as pessoas não vão querer que você
brilhe com essa luz que vem de Jesus. Não de arrogância, eu não estou falando de arrogância. Eu estou falando de iluminar, de fazer a diferença mesmo. Mas você só vai fazer isso se você estiver dependendo do Espírito Santo, se Ele for essa força. Esse texto nos fala que o Espírito Santo nos faz brilhar com potência máxima. Atos 1:8, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, farão diferença, influenciarão em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa palavra poder, ela em grego é dunamis. A forma latinizada dessa palavra, ela vai se parecer muito com dinamite. Mas o que está querendo dizer no sentido dessa palavra poder é que é uma força muito grande, é uma força sobrenatural. E quando nós estamos no Espírito Santo, no velador, quando nós estamos no lugar certo que é o Senhor, nós brilhamos com potência máxima. Sim, obstáculos vão vir, sim, pessoas vão se levantar contra você. Eu atendo pessoas que estão sofrendo nos seus trabalhos, cobranças. Mas não uma simples cobrança por causa de trabalho e de dar resultados, isso é comum. Mas a forma com que é feita. Pessoas que muitas vezes chegam para mim e falam: pastora, o meu gerente me pôs para baixo dos cachorros. Eu estou me sentindo nada. Quando eu chego para falar com o meu gerente, ele me põe para baixo. Eu me sinto nada. E eu falo assim: o que você tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de soltar os cachorros. Fala: guarda os pitbull, enjaula o pitbull, né? Amordaça o pastor alemão, né? Ore, dependa do Espírito Santo. Se as coisas não estão acontecendo, fala para o Senhor abrir portas, ou para a pessoa ser transformada. Mas a forma como você lida com as situações do seu dia a dia, com as pressões, com pessoas que querem apagar a sua luz, com pessoas que muitas vezes provam o seu testemunho, que te tiram do sério, porque a gente é feito de carne e osso, o Senhor sabe. Mas é nessas horas que nós temos que brilhar com maior potência, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu para pregoar as novas, boas novas. O Espírito Santo desceu sobre nós com poder, como dinamite, como explosão. Então ninguém apaga a nossa luz, porque aquele que está em Cristo Jesus não anda em trevas, e nós somos chamados para brilhar, para afugentar as trevas. Resista, persista, porque você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mantenha sua luz acesa em potência máxima, continue no velador. Assim como a dinamite causa uma explosão poderosa para remover obstáculos, o dunamis, ele opera nas nossas vidas para remover barreiras espirituais e para nos usar com força e com poder. E se você não está brilhando, então qual é a solução? É ver por que não está brilhando. De repente sua vida de comunhão com Deus está enfraquecida. Está como a luz ali, aquela luz ia ficar tão legal, que fica relampejando. E você precisa mais dessa força. Você precisa mais dessa comunhão para que você brilhe. Brilhe com a luz de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que quando nós passamos assim, nós precisamos nos arrepender. Às vezes a gente não fala sobre arrependimento, não é verdade? Mas às vezes a gente deixa situações do dia a dia, as coisas, a correria, apagar a nossa luz. E quando a nossa luz está enfraquecida, quase pifando, é nesse momento que nós precisamos acordar e pedir que o Senhor venha nos encher e nos renovar, para que nós continuemos a brilhar o brilho que Ele planejou para nós, para que nós continuemos a resplandecer a glória dEle. Não podemos ter uma relação superficial, mas uma relação intensa, para brilhar em potência máxima. João, falando sobre as igrejas, e ele fala, Apocalipse 3, 15 e 16: conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem deras fosse frio e quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar da boca. Deus não se agrada com uma meia luz. Ele quer que você brilhe. E se isso não está acontecendo, se arrependa e volte ao primeiro amor. Se as suas forças acabaram, se mesmo começando um novo ano, ainda há desesperança no seu coração, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo hoje dizendo: brilhe, meu filho, brilhe, minha filha, em potência máxima, porque foi para isso que você nasceu, para brilhar e fazer a diferença a todos ao seu redor. Existem momentos que as pessoas vão te perseguir, porque elas vão olhar e falar assim: essa pessoa é diferente. Eu falo, ela não desanima. Existem momentos que você, mesmo sem falar, você vai influenciar pessoas. Se você estiver no velador e iluminar aonde você está. Eu recebi um testemunho de uma irmã, não vou falar porque eu não pedi autorização para ela, ela está aqui, não vou falar o nome dela. Mas eu achei lindo o testemunho. Ela falou, voltou, e ela falou assim: pastora, aconteceu uma coisa tão linda, que eu descobri que uma pessoa da minha família está indo para a igreja, uma outra igreja. E ela falou assim: eu fiquei admirada de ouvir que aquela pessoa, essa minha parente, está indo em tal igreja. E perguntei, falei assim: escuta, quem levou fulano para a igreja? Aí essa pessoa imediatamente chegou e falou assim: você. E ela não sabia. Brilhe, mesmo quando você parece que não está iluminando a vida das pessoas, não está dando resultado, continue brilhando. Continue brilhando em potência máxima, porque os frutos vão vir e Deus resplandece a sua glória sobre nós. Em terceiro lugar, brilhe como padrão de vida. O texto, verso 16, que é o último que nós lemos, diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O que significa, o que eu quis dizer aqui com brilhar como padrão de vida? Aqui Jesus está falando que nós vamos brilhar através do nosso cotidiano, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós não fazemos, mas as pessoas observam a forma como nós vivemos e nos relacionamos. Brilhar como um padrão de vida se refere ao que Jesus está falando aqui, para que aquelas pessoas e nós também possamos brilhar a ponto de se destacar através dos nossos valores espirituais. Quando nós falamos em padrão de vida, vem muito à mente valores materiais, né? Ah, fulano tem um padrão de vida bom. Se ele não tiver Jesus, se ela não tiver Jesus, vai adiantar alguma coisa? Ninguém vai levar mansão para o céu, ninguém vai levar Porsche para o céu, ninguém vai levar poupanças e investimentos para o céu. Isso aqui é para a vida terrena. O que conta são os valores espirituais. E é sobre isso que o Sermão do Monte fala, é sobre isso que Jesus está falando para aquelas pessoas. Olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, através das suas boas obras, para que eles vejam as boas obras. E ao ver as boas obras, ao ver a forma como você age, e aqui não é só fazer bem, eu vou falar aqui o que significa essa palavra. Mas a forma como você vive a sua vida, como um padrão que adora e que leva as pessoas a reconhecerem Deus na sua vida, é assim que você deve brilhar. Esse brilho tem a ver com valores internos, morais, espirituais. Você concorda comigo que hoje é muito fácil a gente ouvir falar mal sobre cristãos? Eu já falei isso, se vocês ouvem falar mal sobre cristãos, imagine sobre pastor. Eu já participei de rodas que infelizmente surgiram assuntos e eu vi que estava indo por um assunto para me ofender, porque prego que se destaca leva martelado, mas eu não deixo de brilhar e nem desço do salto, porque eu preciso agir de forma que glorifique a Deus. Pessoas que falavam assim: pastor rouba. Né? Eles roubam os dízimos. Eu não roubo nada de ninguém. Digno é o trabalhador do seu salário. A gente nem tem acesso à movimentação financeira da nossa igreja. Nós não sabemos nem quem dizima e quem dizima. Às vezes o povo acha que a gente sabe.
A única que sabe é a Ivani, né? Ela sabe. E mesmo em outros códigos, né? Tem os códigos, né, Ivani? São tantos, né? Mas a gente não tem acesso. Mas eu me retirei porque aquilo não é verdade. Aquilo não é o que eu vivo. Eu poderia rodar a baiana, se eu fosse pela minha carne? Poderia, mas vou fazer o quê? Além do mais, vai falar, tá vendo? Olha só, né? Porque as pessoas provocam. Não caem em provocações. Brilhe com propósito. Haja diferente. Se as pessoas pisarem em você, entregue para o Senhor. Conte até 1000. Mantenha uma conduta firme que glorifique a Deus. O sol, ele brilha e ele vai irradiando tudo ao seu redor. Há lugares que nós nem vemos que ele está iluminando. Há lugares que ele não entra, não penetra, porque é completa escuridão e ali o sol não consegue alcançar. Mas se mantenha firme, brilhando, porque você nasceu para isso. Agora lembre-se, todo mundo erra. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pecar, a gente sabe disso. Mas procure viver uma vida digna, com ética, que glorifique a Deus, que mostre Deus a quem você serve. Porque quando as coisas acontecem, às vezes de errado, as pessoas vão olhar o seu Deus, as pessoas vão olhar a sua fé, as pessoas vão olhar a igreja que você pertence, porque o sol ilumina. Que você mantenha uma conduta firme, mas uma conduta que glorifique a Deus. Não caia na cilada do inimigo, que muitas vezes quer apagar o seu brilho, para que Deus não seja engrandecido. Brilhar como padrão de vida é brilhar à luz de Cristo. Prego que se destaca leva martelada, mas luz que não brilha está com defeito. E a forma como nós vivemos reflete o Deus que nós cremos. Essas boas obras, essa palavra boas obras quer dizer kalos no grego. E ela não está falando aqui, é interessante quando nós vamos a fundo para entender essa palavra, ela não está falando de uma bondade teatral, essa é a palavra que os comentaristas usam. Ela está falando de uma bondade sincera, verdadeira. Uma bondade que reflete o caráter de Cristo. Uma bondade atrativa. O cristão, as boas ações do cristão não devem ser somente boas, o comentarista diz. Devem ser atrativas, devem refletir o Deus que nós cremos. Portanto, nós temos hoje diante da palavra alguns desafios. Essa palavra enche o nosso coração de ânimo. Deus falando para você, você nasceu para brilhar. Com propósito, com potência, com padrão de vida. Então, meu irmão, minha irmã, brilhe. Brilhe em 2025. Mas que seu brilho não seja, como muitas vezes nós utilizamos. Quem tem esse aqui em casa? Quem tem? Quem tem vela em casa? Eu não tinha, comprei por causa do sermão. Né? A irmã ali é precavida. Né? Mas muitos hoje de nós não temos vela mais em casa. E a vela serve para quê? Quando que nós nos lembramos da vela? Quando falta luz. A irmã lá sabe que em algum momento a Copel vai falhar. Né? E que a luz do celular só não vai adiantar, porque se faltar 2, 3 dias, acabou a bateria do celular. Não dá nem para recorrer a isso. Lanterna. Poucos têm lanterna, talvez mais os homens, né? Para levar dentro do carro, né? A vela muitas vezes é usada em momentos de emergência. O Senhor falou que nós somos a luz do mundo e nós não devemos brilhar somente de vez em quando, ou quando precisam. Mas a nossa luz tem que ser intensa, persistente. Porque Ele nos colocou nesse mundo. Às vezes a gente fala, o mundo jaz no maligno. Como está escrito mesmo na palavra, né? O próprio Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Mas meio que a gente já deixando, né? Empurrando com a barriga. Não, esse mundo está perdido mesmo. Ei, se o mundo tivesse perdido, Deus não teria mandado o seu Filho para nos resgatar e para dizer para nós que nós somos a luz desse mundo e nós refletimos a luz do mundo onde nós estamos. Se Deus tivesse desistido desse mundo,
Ele faria diferente, o plano da salvação seria diferente. Você se converteu, vai direto para o céu. O que você vai ficar fazendo aqui? Mas na sua própria oração sacerdotal, ele disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo, eu vos envio. Ele nos enviou para trazer esperança, para dizer que sim, o mundo, se continuar do jeito que está, vai de mal a pior. Mas Ele te colocou lá no seu trabalho, lá onde as pessoas não creem em Deus, lá onde as pessoas muitas vezes falam mal de Deus, falam mal de igreja. Lá você foi predestinado para brilhar com força total, com potência, com um padrão de vida, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que estás no céu. No momento certo, como testemunho da irmã, no momento certo, a luz do céu, como nós cantamos, vai raiar e vai nascer. Portanto, meu irmão, minha irmã, você nasceu para brilhar. Seja um homem que brilha na sua casa. Seja um pai que brilha na sua casa. Seja uma esposa que brilha na sua casa, onde você for. Seja uma pessoa que brilha na sua família. Seja uma pessoa que as pessoas cheguem e peçam um conselho, uma oração, que saibam a quem recorrer, e é você. Porque você conhece a Deus. Que olham para você e falam: aquela pessoa sim é diferente, não por exaltação própria, mas porque você sabe que você nasceu para isso, para brilhar a glória do Senhor. Seja um filho que brilha na vida dos pais, que brilha na vida da família. Seja um líder que brilha aqui na igreja e fora da igreja. E que no coletivo, assim como Jesus falou àquelas pessoas, que nós não escondamos a nossa luz, que nós não coloquemos a nossa luz debaixo ou dentro do cesto, mas que nós brilhemos para a glória de Cristo nessa cidade de Curitiba, na célula que você frequenta. Eu nunca me esqueci, já estou terminando, tem um almoço, já estou terminando. Quando nós reinauguramos aqui o templo histórico, o presbítero Morosini estava do meu lado, os outros presbíteros atrás, e eu disse que aqui continue sendo um lugar onde a luz de Cristo continue brilhando, porque nós estamos no meio a um lugar onde as pessoas vêm para se perder. Mas não só aqui, lá no Bairro Alto, lá no Água Verde, lá no Pilarzinho, lá no Portão onde eu moro, que nós sejamos essa luz, porque nós nascemos para isso, para brilhar e resplandecer a glória do Senhor. Que pessoas se acheguem aqui na primeira igreja e falem: olha, porque eu via boas obras de vocês, eu agora estou glorificando a Deus. E são muitos testemunhos assim, que nós encontramos, de pessoas que adentram aqui a igreja, porque ouviram louvores, porque ouviram uma mensagem, e se rendem ao nome de Jesus. Que 2025 seja um ano que que o corpo de Cristo, primeira igreja, que a igreja brilhe com propósito, com potência e como padrão de vida, para que as pessoas glorifiquem o nosso Pai que estás no céu. Amém?